Bom dia, igreja. Graça e paz. Bom dia, você que está em casa. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e vamos fazer uma oração. Eu peço que você repita, por gentileza. Eu autorizo que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa ver aquilo que Ele quer que eu veja. Que abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir com clareza a sua voz. Abra minha mente para que haja entendimento e transformação. E abra o meu coração para que a sua palavra possa fazer morada nele. Amém? O corpo saudável. Esse é o tema da nossa palavra, da nossa mensagem. E eu sou formado em educação física, né? Então eu fui buscando algumas coisas em que a gente possa ser de fácil entendimento a todos nós, naquilo que eu entendo um pouquinho, que eu estudei um pouco também. Mas nada não é sabido de nós, na verdade. Né? Então eu fui buscar algumas coisas bastante interessantes. O que nós precisamos para mantermos o nosso corpo saudável. E aí vocês vão anotando, né? Lá na frente nós vamos repetir esses temas, vamos dizer assim. Então, beber água, né? Acho que para nós mantermos o nosso corpo saudável, é essencial que nós tomemos bastante água. Não é verdade? Para que possamos manter o nosso corpo hidratado. Também, se faz necessário, fazer exames, esse seria o ideal, né? Fazer exames periódicos. Ir ao médico, fazer suas avaliações. Enfim, é muito importante para que nós também tenhamos um corpo saudável. Seguir uma dieta equilibrada, né? Nada de exagero, mas também não de menos. É importante que a gente tenha uma dieta bastante equilibrada. Interessante de falar que a dieta ela é específica para você. Se você for um nutricionista, se eu for e a Lu for, se nós formos pedir para que ela faça uma avaliação e que a gente possa comer aquilo que seja orientado por ela, nos alimentar sobre aquilo que é orientado por ela, com certeza a minha avaliação e a avaliação da Lu será diferente. Vai ser específico para mim e específico para ela. O que eu posso comer de proteína não quer dizer que seja o mesmo tanto que ela e vice-versa. Então, eu quero dizer para vocês que é algo específico. Praticar exercícios físicos. Importante para nós mantermos o nosso corpo saudável. Né, pastor Cláudio? Bastante, pastor, né? Dormir bem, descansar. Isso é bom, né? Importante descansar, né? Tão importante quanto você se alimentar, quanto você beber água. Se você não descansa o corpo, uma hora ele pede arrego, ele pede para, né? E diante de tudo isso, com certeza tem muito mais coisas, né, gente? Mas diante de tudo isso, a gente precisa ter uma rotina, uma disciplina. Você precisa ter uma rotina. Se você, por exemplo, o André está tomando medicação, né? Está fazendo tratamento de pele, e eu vejo ele como ele é cuidadoso, um reloginho, seguindo ali. Você tem que seguir, você não pode tomar 2 remédios porque você atrasou ali e tomar 2 remédios muito próximos, né? Então você tem que seguir uma rotina. Vamos lá em 1 Coríntios 3, 3, de 1 a 3. Nova tradução da linguagem de hoje, tá, Henrique? Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se vocês fossem crianças na fé cristã.
Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos. Paulo falando aos Coríntios. Porque vive como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Eu dei uma estudada e eu fui entender um pouco do leite, né? Quando a palavra fala que ele estava levando ainda leite, não comida forte. E aí, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, a criança deve ser amamentada exclusivamente do leite materno até que complete 6 meses de idade. Esse é o primeiro dos 10 passos para a alimentação saudável durante a primeira infância. Estabelecido pelo Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana e Saúde pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O documento orienta a não oferecer água, chás e quaisquer outros alimentos para bebês de até 6 meses de idade. Isso porque o leite materno possui a quantidade ideal de água e de outros nutrientes e vitaminas essenciais para o desenvolvimento adequado do bebê nessa faixa etária. Além disso, o sistema gastrointestinal do bebê, com essa idade, ainda não desenvolveu todos os anticorpos e bactérias necessárias para a digestão de outros alimentos que não sejam leite materno. Ou seja, enquanto o bebê se faz necessário que você tome somente o leite. E interessante ver aqui que nem a água, que é vital para nós, é orientado que o bebê beba essa água durante esse período. Porém, há algo muito interessante. A mãe, quando ela dá de mamar, acho que as mães podem falar muito melhor, com certeza há um cansaço aí, quando ela dá de mamar. Né, amor? Cansa bastante. Fica magra. Mas, em contrapartida, a mãe também toma muita água. E o leite, ele é formado, a água ela é um componente importantíssimo para que a mãe possa formar o seu leite, ter o seu leite para dar para o seu filho. Ou seja, ele já está tomando água mesmo desde quando criança. A mãe está sendo ali uma ponte, porque a mãe vai na torneira, ela toma água e ela passa da sua água através do leite para o filho. Mas o que Deus quer nos falar é o seguinte, irmãos, que o tempo de tomar leite para nós já passou. A gente não pode continuar só tomando leite. Chegará um momento em que é necessário desmame. E nós ficamos muitas vezes só mamando. Nós temos aqui muitas pessoas onde a gente pode, vamos colocar assim, mamar, onde a gente pode aprender, onde a gente pode beber dessa água. Temos o pastor Nivaldo, pastora Ana, pastor Cláudio, pastora Deise, pastora Lu, pastora Natalia, entre muitos outros, pastora Alda, Valdeir, Cláudia, Wesley, tantos outros. Mas o fato é que nós não podemos ficar só mamando. Nós não podemos ficar somente dependendo do outro. O bebê, enquanto nessa fase, ele depende totalmente da mãe. Ele depende literalmente da mãe para se alimentar. E Jesus nos convida para deixarmos de ser criança. Até quando vamos ficar dependendo só na dependência do outro? Ficar sugando literalmente só do outro, né? Porque o bebê suga literalmente. Quando que nós vamos nos preparar para também dar de mamar a outra?
servir ao outro. Quando a mãe, ela está tomando água e passa para o bebê, como eu falei, ela é uma ponte, e ela está levando essa água. Mas logo depois que cresce, a criança não quer mais. Chega um momento que ela não quer mais. Não, mas agora eu posso pegar essa água direto da fonte, direto da torneira. E quem é a sua fonte? Se não for Jesus. Nós temos a torneira de onde podemos nos alimentar e beber. Nós podemos ir direto a ela. E muitas das vezes nós ficamos só escorados no outro, só esperando pelo outro. É tempo de tomar água, de viver sua experiência e de buscar água direto da fonte principal, que é Jesus. Em João 7:37 e 38 fala assim: se alguém tem sede, venha a mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Você tem ido a Jesus? Você tem ido à presença de Deus? Temos de fato? Ou temos eventualmente, quando achamos aquela, sabe, quando bate a água no popô? E eventualmente vamos buscar a Deus porque precisamos de algo. Mas é tempo de mudar a dieta. Então vamos voltar lá onde nós começamos. Beber água. Então agora eu quero que você pense, ao mesmo tempo, em nós como humanos, até como atletas, não sei quem já foi atleta, mas também você pense em você como um homem espiritual, como uma mulher espiritual, como um homem de Deus. E até como um atleta do Evangelho do Senhor. Água, nós falamos sobre beber água, lembra-se? Água da vida. A palavra de Deus vai falar em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:14. De qual fonte você tem bebido água, meu irmão? Da fonte que gera vida ou da fonte que gera morte? Porque o mundo está aí nos oferecendo muitas águas. E nós estamos agindo com tanta normalidade, como diz o texto. Deixa eu achar o texto aqui. Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. E nós estamos agindo com tanta naturalidade. Algumas coisas chegam até nós e a gente acha normal. Mas de que água você está bebendo? Porque às vezes você está bebendo de uma água que não é para você beber e sem perceber você está sendo contaminado. Quando você já percebeu, já foi. Agora até voltar, retomar o caminho. Fazer exercícios fazer exames periódicos. Olha o que a palavra nos fala. Examinai a vossa mente. 2 Coríntios 13:5. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. E com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês e a não ser que vocês tenham falhado. Examinem para descobrir se vocês estão firmes na fé. Em Lamentações 3:40 vai falar assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltaremos ao Senhor. E voltemos ao Senhor. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos ao Senhor. Você tem examinado
Tem se examinado, tem se confrontado com a palavra para saber se o que está sendo feito está de acordo com a palavra? E depois de visto isso, como diz a pastora Deise, mesmo quando grande, a gente continua fazendo gurizice, né? Aí eu posso voltar. Porque a palavra, eu me permiti que a palavra me examinasse, ela me confrontasse. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é examinar. Se eu estou conformado com o que há no mundo, não estou sendo confrontado, não estou fazendo a anamnese necessária. Em Provérbios 18, 20 e 21 vai falar: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. É importante a gente fazer esses exames. Porque tantas vezes saem coisas da nossa boca que não precisava sair. A gente amaldiçoa sem perceber, às vezes, e até às vezes percebendo. Porque o nosso coração está cheio da água que gera morte. Não da água que gera vida. Ter uma dieta equilibrada. Como eu falei para vocês, específica. Eu fui atleta, e a gente sabe, enquanto atleta, quando pessoa normal, claro, temos que nos alimentar muito bem, mas enquanto atleta você tem uma dieta muito regrada. O ideal é que você faça uma alimentação bastante realmente alinhada com aquilo que você precisa caminhar, com seus objetivos. Então, a dieta que Deus tem para você é algo muito específico, porque Ele quer se revelar a você de forma particular. Ele se revela à igreja como um todo também, mas Ele quer também falar com você no particular, se revelar no particular para você. Jesus, Ele é o nosso pão da vida, e é desse pão que nós temos que nos alimentar. A palavra de Deus fala em João 6,48, eu sou o pão da vida. Em João 6,33, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai Deus o selou. João 6, 27. E João 6,33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Do que você tem se alimentado? Do que eu tenho alimentado? Quais alimentos que o mundo tem oferecido para nós que nós temos ingerido? Quais alimentos que tenho tomado como meu, mas não é meu? Quais alimentos que você tem tomado como seu, mas não é seu? Quais alimentos que você não quer deixar de saborear? Descansar, dormir bem. Todos nós assistimos, a maioria do dia assistimos futebol, né? Então, quando o seu time joga ou quando a seleção brasileira joga, a gente percebe que os jogadores que jogaram aquele jogo, no dia seguinte ele não joga. No dia seguinte ele não treina o treino pesado. No dia seguinte ele vai descansar. Tem um trabalho muito específico, mas é mais para o descanso. Ele não vai para a prática do treino em campo. Isso eles entendem
já é uma coisa estudada, claro, que é benéfico para a recuperação do corpo físico ali. Mas a questão aqui é descansar, confiar no Senhor. Afinal de contas, o próprio Deus descansou no 7º dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Salmos 37:7. Em 1 Pedro 5:7 fala, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando a gente descansa, a gente também demonstra fé. A gente demonstra que a gente crê que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente quer fazer. Aquilo que compete a nós, a gente vai fazer. Mas aquilo que compete a Deus, é Ele quem vai fazer. E eu preciso aprender a descansar no Senhor. Confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmos 62:8. Tenho realmente descansado no Senhor? Você tem realmente descansado no Senhor? O quanto no meu íntimo tenho procurado adorar o Senhor? Porque se eu adoro o Senhor, é um sinal de descanso no Senhor. Se eu não adoro ao Senhor, algo está errado. E a igreja é a adoradora do Senhor. Não é o ministério de louvor, nós fazemos parte da igreja. Vocês, nós todos devemos ser adoradores, aqueles que Deus procura que o adorem em espírito e em verdade. Tenho sido grato com tudo aquilo que Deus tem me dado? Tem sido grato? Porque quando eu não sou grato, eu sempre quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo. E aí eu não paro. Esqueço de agradecer. E temos a rotina. Temos o hábito. Para que tudo isso se cumpra, a gente precisa entrar numa rotina e no hábito. E eu tenho uma informação para passar para nós todos, né? Todos nós já temos um hábito. Resta saber se ele é um hábito positivo ou negativo. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem um hábito. Mas eu tenho um hábito de não fazer. Entendeu? Ou também eu posso, negativamente falando, ter o hábito de fazer negativamente também. Né? Como está o meu hábito? Como está o seu hábito? E a gente precisa criar uma disciplina positiva. E aí entra a nossa tarefa. A gente precisa estabelecer para nós, e isso depende de mim, não depende do outro. A gente precisa estabelecer para nós uma disciplina positiva. E interessante é que Deus já nos mostra, já nos orienta, já nos ensina na sua palavra como que deve ser essa disciplina, como que deve ser essa rotina, esse seu hábito. E como um atleta, você precisa ter persistência, você precisa ter perseverança, e você precisa ter garra. Sabe por quê? Porque as coisas estão aí, para nos distrair. Qualquer coisa mais importante do que a leitura, do que a oração. Um jogo do Brasil, às vezes, é mais importante. Você deixa de fazer, você quebra a sua rotina por algo que não é tão importante. Em Josué 1:8 vai falar assim para nós, olha só que interessante, o que Deus nos fala da rotina. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas olha que interessante, antes medita nele dia e noite, essa é a sua rotina.
Essa é a minha rotina, essa tem que ser, porque é a orientação do Senhor para nós. Ou você tem lido a palavra uma vez na semana, ou você tem orado uma vez na semana, ou você não tem feito isso. Como tem sido isso? Salmos 1:2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha a rotina. Para você sair da rotina ruim. Vou repetir. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se eu ando de acordo com o conselho dos ímpios, eu estou na rotina, no hábito negativo. Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? E em Tessalonicenses 5:17 vai falar também: orai sem cessar. Difícil isso, né? Mas a palavra, se a gente for estudar mais, a palavra vai nos passar muito mais versículos sobre essas instruções. O quanto você tem orado, o quanto eu tenho orado, o quanto nós temos orado pela nossa igreja, pelo seu relacionamento com Deus, pela sua família, o quanto temos feito isso de verdade. Uma vez eu fiz uma enquete com o Ministério de Louvor. Foi preocupante. Foi preocupante. A gente vai deixando passar e passa mesmo. Como está o seu ritmo? Como está o seu hábito? Está muito espaçoso? Está muito longe um tempo de leitura com o outro, o seu relacionamento com Deus? Sabe, hoje eu fiquei lá no meu quarto, orei 2 horas, li a palavra, só que agora só daqui a um mês. Eu vou contar uma história para vocês, bem interessante, né? Que entra na parte de praticar exercícios físicos também, né? É uma história verídica. História minha e da Lu. Ah, Jesus. Ele nem sabia. A gente estava no retiro de Piraputanga, a gente participava do retiro de Piraputanga, e lá tinha algumas atividades esportivas, competitivas inclusive, e teve a parte de correr, né, a corrida, né? Eu não lembro agora quanto era o espaço, se era 2.000 metros, eu não lembro mais agora o espaço que era. Mas eu treinava todos os dias, né? Na época eu realmente estava firme no esporte. E eu todos os dias, para começar o treino, eu corria 10 quilômetros. Né? Então eu era bem treinado, e não só por ser bem treinado, eu sabia como funcionava, eu conhecia, eu tinha a técnica correta, eu sabia como funcionava, eu sabia do meu ritmo, do ritmo adequado, para eu conseguir atingir o meu objetivo. Né? E aí a Lu e a Éricia, né, alguns conhecem a Éricia, né, não foram só elas, tá? Eu estou citando elas porque são as que nós conhecemos, mas muitas outras pessoas também. A hora que deu o tiro de largada, gente, só deu a Lu e a Éricia e outras pessoas, ó. Mas imagina, 2.000, eu não sei, não lembro se eram 2.000, se eram 5.000, tá? Mas lembra, 2 quilômetros. E ó, parecia que queria correr 100 metros, assim, ó, no pau mesmo, assim, sabe? E aí, a Lu me contando isso depois, tá? Isso a Lu me conta. E aí, de repente, ela passou assim por mim, e eu fiquei para trás, né? Ó. Aí, de repente, eu mantive meu ritmo. Eu já conhecia, eu já sabia como fazer. Eu tranquilamente, mantendo meu ritmo, daqui a pouco eu vou passando elas. Aí ela fala assim, nossa, mas o Célio parece que nem está fazendo esforço e está indo, né? Tal. Né, amor? Mas sabe o que é isso, gente? Oi? Quase desmaiou lá. Perdeu a verdade. Mas o fato é que, como eu sabia
como fazer, como realizar a tarefa. Eu não me preocupo, porque eu podia ter me apavorado. Nossa, eles estão correndo, eu vou... Não, eu me mantive no meu ritmo. Eu segui os meus passos, eu sabia qual era a velocidade que eu poderia correr para alcançar o meu objetivo. E graças a Deus terminei em primeiro. Verdade, né, irmã? Primeiro lugar. Mas eu sabia, eu tinha o conhecimento técnico da situação. Por isso que eu estou contando a história. Não, mas eu estou contando por causa do ritmo. E cada um tem seu ritmo. Eu não posso ir na academia e levantar mais peso do que eu suporto. Ou de repetir mais vezes, quando o profissional te orienta, mais vezes do que deve ser feito. Eu não posso fazer isso. O meu corpo, como nós aprendemos, né, tem um limite. Você precisa entender isso. Esse limite ele pode ser alterado. A sua força pode ser aumentada conforme os treinamentos. Mas existe um limite, existe um cuidado diante de tudo isso. Mas o mais importante, você tem que ditar um ritmo, você tem que descobrir qual é o seu ritmo. E não se preocupe com o ritmo do outro, porque às vezes o outro é acelerado e é natural dele. E talvez por ele ser tão acelerado, você se frustra e fala, eu não vou conseguir. Mas a corrida que nós vamos correr, que nós temos que correr, é para que todos nós cheguemos na linha de chegada. E não importa se é em primeiro ou se é em último. Importa é que todos cheguemos na linha de chegada. Importa que todos conquistemos o prêmio que Deus nos dá. O Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. E às vezes, por eu não ter um ritmo, eu não tenho um entendimento, eu não tenho um discernimento, mas o Espírito Santo, ele nos capacita de tudo. E aí eu quero fazer um parêntese. Eu, enquanto profissional de educação física, né, você tem que fazer uma atividade física, de preferência, acompanhada por um profissional capacitado. Essa é a orientação. Para você não levantar mais peso do que deve. Para você não sair do seu ritmo. Porque o profissional, ele estudou para isso. Assim como o médico estudou para fazer os exames corretos e te dar o diagnóstico correto. Mas você quer um profissional mais capacitado do que o Espírito Santo para te orientar nessa corrida espiritual? Nós temos o profissional dos profissionais. Só o que compete a mim é eu ditar o meu ritmo. E ele vai te ajudar a encontrar o seu ritmo. Ele te dá todo o entendimento necessário. Ele distribui os dons. Você é um corredor de Cristo. Eu sou um corredor para Cristo. Em Filipenses 3,12 vai falar assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo, Paulo falando, o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não posso e que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás. Sabe, tudo isso que você não conseguiu até hoje, que você acha que você não consegue, a sua rotina que não tem uma rotina positiva estabelecida, um hábito positivo estabelecido, deixa para trás. Deixa para trás. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém? A corrida é para a nova vida.
E enquanto eu estou só no leite, eu perco de viver os propósitos de Deus para a minha vida. Porque Deus, Ele nos chama para comer comida sólida. O que tem te impedido de continuar a correr para chegar na linha de chegada? Nós fomos chamados para sermos cidadãos dos céus. E enquanto cidadãos dos céus, eu não posso me alimentar somente de leite. Eu tenho que me alimentar da comida que Deus quer me dar, beber da água que Deus quer me dar, do pão da vida, da água da vida, direto da fonte. Não que você não possa beber das torneiras, aquelas torneiras que também buscam da fonte. Mas Deus quer que você busque, que eu busque direto dEle, que tenhamos um relacionamento com Ele, porque Ele quer te passar para você aquilo que é para você. Em Filipenses 3:20 fala: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Mas por que viver ainda como se fosse uma pessoa do mundo, se eu sou um cidadão do céu? Se você é uma cidadã do céu, por que continuar vivendo como se eu fosse ainda com brigas, com ciumeiras, entre tantas outras coisas? Pense um momento. Qual área da sua vida que você está vivendo, que eu estou vivendo, que me faz inimigo da mensagem da cruz? Porque se eu estou vivendo algo que me faz ser inimigo naquele ponto específico, e às vezes eu não percebo, inimigo da mensagem da cruz, eu não estou agindo como cidadão do céu, um cidadão do reino, geração eleita, santa. Nós cantamos aqui hoje. Nós somos separados. Em Romanos 12, 2, fala assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Outra versão vai falar assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para você é o melhor. O que Deus tem para mim é o melhor. Só que nós não estamos desfrutando do melhor, porque nós não estamos dentro da rotina que Deus estabeleceu para mim e para você. E você precisa acordar, irmão. Eu preciso me levantar, você também. Todos esses questionamentos, Deus fala primeiro com a gente, né? Eu fiz para mim. Pode ver que muitas perguntas eu faço aqui em primeira pessoa. Em Hebreus 5, 11, 14 vai falar assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda que é criança, e quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Nós precisamos viver a nossa experiência com Deus. Eu não posso ficar só na experiência do pastor Nivaldo. Eu não posso ficar só na experiência do pastor Cláudio, pastora Deise, pastora Ana.
ou só na experiência de vocês. Eu preciso viver a minha experiência com Deus. Você precisa estabelecer uma rotina para você viver a sua experiência, o seu particular com Deus. É tempo de comida sólida, irmão. Porém, a comida dos adultos é sólida, diz o versículo 14. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Eu vou ler de novo para ficar mais entendível. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem experiência nenhuma para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, nós, pela prática, saberemos a diferença entre o que é bom e o que é mal. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Enquanto eu continuar só no leite, eu não vou compreender as coisas espirituais. E a palavra de Deus está dizendo isso, não sou eu, tá? 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Talvez você seja espiritual, talvez eu seja um homem espiritual. Porém, quando eu me alimento dos alimentos que não são de Deus para mim, mas que o mundo me oferece, ou quando eu bebo da fonte errada, eu me contamino. E aí então já não vivo mais como homem espiritual. Em 1 Coríntios 2,12 vai falar assim também: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você recebeu o Espírito de Deus e não do mundo, irmão. Toma posse dessa bênção. O Espírito que está em você, o Espírito que está em mim, que mora em mim, é o Espírito do Senhor. É o Espírito Santo. A palavra de Deus nos questiona: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A sabedoria de Deus, irmãos, ela está oculta, diz a palavra, oculta em mistério. Eu não lembro agora quem falou recentemente, e isso é verdade, quando eu leio a Bíblia é exatamente isso. Você lê o mesmo texto 10 vezes. As 10 vezes o Espírito Santo vai falar com você diferente. Você vai ter um discernimento da palavra de uma outra forma. Porque os mistérios de Deus estão aí para ser revelado para mim e para você. Mas para isso, eu preciso estar com a dieta correta. E só assim eu vou manter o meu corpo saudável. As coisas, está escrito assim na palavra de Deus. 1 Coríntios 2,7. Desculpa, 1 Coríntios 2,9. As coisas que olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. São essas coisas que Deus preparou para mim e para você. As coisas que os olhos não viram, e nós precisamos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Que ouvidos não ouviram, nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e não a voz do mundo. E que não subiram ainda ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para mim e para você, porque Ele disse que Ele preparou para aqueles que o amam, e Ele nos ama. Ele nos ama tanto que fez Jesus morrer na cruz por nós. Derramou seu sangue, e não há preço maior. E muitas das vezes nós ficamos presos a uma rotina já estabelecida e achamos que não existe rotina. Há um hábito já estabelecido e achamos que não tem um hábito.
Mas esse hábito, essa rotina só nos prejudica e não nos vivifica. Mas eu te convido agora, irmãos, a tomarmos da fonte da água da vida, a bebermos do pão da vida. Fique em pé, quem pode. Abaixa sua cabeça e começa a perguntar para o Senhor: aonde você está falhando? Qual alimento você tem saboreado? Você em casa também. Sabe, de qual água eu tenho bebido? Essa água está contaminada? Como eu tenho caminhado, uma vez que eu sou um cidadão do céu, eu sou uma nação separada, como eu tenho caminhado diante do Senhor, diante da nação, porque eu vim para fazer a diferença, você veio para fazer a diferença, e a palavra de Deus fala que eu e você vamos jorrar da água da vida, e nós temos que jogar da água da vida, e enquanto estivermos bebendo da água que não é da água da vida, enquanto estivermos nos alimentando dos alimentos que não são do Senhor para nós, nós estaremos jorrando da água da morte. E se você quer jorrar da água da vida, se você quer comer daquilo que o Senhor tem para você, se você quiser vir aqui à frente, vem à frente receber essa oração. O pastor Nivaldo vai orar por você. Os pastores que poderiam estar à frente também, em nome de Jesus. Pastores, presbíteros, não se acanhe, irmão. Às vezes a gente acha que está bem, ou às vezes a gente tem vergonha de estar à frente, mas o que Deus tem para você é muito particular. O que Deus tem para você é sublime. O que Deus tem para você é majestoso, e nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos enxergar, porque assim diz a sua palavra. E por isso que nós temos que orar pedindo: Deus, revela para nós, ajude-me para que eu possa enxergar. Eu quero enxergar o que o Senhor tem para mim. O que é que eu não estou vendo, Deus? O que é que eu não estou ouvindo, Pai? Está um barulho aqui no meu ouvido, eu não consigo discernir. Deus, trabalha na minha mente para que haja discernimento, Senhor. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Você saindo do seu lugar, você está quebrando um ciclo. Você está quebrando a barreira. Pela fé. Se você fica aí, você está aceitando a viver como está vivendo, uma vez que você concorda, confrontado pela palavra, que a forma como está vivendo a sua vida não é a forma que Deus pediu para você, não é coerente com a palavra de Deus. Mas eu te convido a quebrar pela fé. Saia do seu lugar, irmão, em nome de Jesus, e estabeleça o ritmo da sua corrida, para você conquistar o seu prêmio, o prêmio da vitória, em nome de Jesus, para você chegar à linha de chegada. Não importa se é em primeiro, não importa se é em último, mas você vai chegar na linha de chegada, porque você é vitorioso em nome de Jesus. Somos vitoriosos em nome de Jesus. Talvez você tenha corrido e está cansado. Está cansado, não aguenta mais. Talvez você esteja dizendo: eu não aguento mais, eu estou cansado, eu tenho corrido, nada tenho alcançado. Mas hoje o Senhor está dizendo: vinde a mim os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não quero mais permanecer parado, sem nada mais fazer. Cansei e parei. Mas hoje o Senhor está mudando essa história na tua vida. Hoje o Senhor está. E eu quero convidar você, em nome de Jesus, você que ainda não teve um encontro com Jesus e quer nessa manhã
ter um encontro. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu preciso de Jesus na minha vida. Senão eu não vou conseguir. Eu preciso. E se você quer, nessa manhã, reconciliar com o Senhor, se posicionar com o Senhor, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. E eu tenho certeza que o Senhor vai operar na sua vida. E você vai sentir a presença do Espírito Santo movendo você. É isso que vai acontecer. Será, pastor? Dê o teu passo de fé. Dê o teu passo de fé. Levanta. Dê o teu passo de fé. E você vai ver o que o Senhor vai fazer com você. O que o Senhor tem reservado para a tua vida. Dê o teu passo de fé. E o Senhor moverá os céus a seu favor. Dê o passo de fé. Oh. É isso que Ele quer fazer com você. Senhor, abençoe essas pessoas que tomaram uma posição de estar na Tua presença hoje. Senhor, essas pessoas que vieram à frente, é possível que ainda há alguns que não vieram à frente, mas os seus corações estão inclinados diante do Senhor. Eu quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor os abençoe. Quero pedir, Senhor, que o Senhor dê a eles uma rotina espiritual. Eles ganham o hábito, ó Deus, de Te servir, de Te adorar em espírito e em verdade, correndo para o alvo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo espírito de depressão e tristeza na alma, em nome de Jesus, caia por terra. Deus está me revelando aqui uma pessoa com uma tristeza. Eu quero orar por você. Você tem uma tristeza na alma. Eu quero orar por você. Eu vou dizer porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando. Ele está revelando uma tristeza na tua alma. A tua alma está triste. Eu desci aqui porque o Senhor está dizendo: ore por essa pessoa, que eu quero curar essa pessoa hoje. Há uma tristeza na alma profunda, uma dor profunda na tua alma. E você possivelmente esteja dizendo assim: não tem esperança. Acabou para mim. Acabou para mim. Agora o Senhor está dizendo assim: não acabou. Eu quero arrancar essa tristeza. Em nome de Jesus, se você está nessa condição que o Espírito Santo revelou, vem aqui, eu vou orar juntamente com o Nicásio, que o Senhor revelou. Mas talvez não seja só ele. Talvez haja mais pessoas. Haja mais pessoas com uma alma abatida. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, alma porque está abatida, em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre a vida do Nicásio uma alegria agora. Torna da alegria do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, o Senhor é que renova. Ó Espírito Santo, é o Senhor que batiza com fogo e poder. Ó Deus, acenda. Oh, alamaxeria, acenda. Aviva, Senhor, o coração do Nicásio agora. Aviva, Jesus. Aviva. Oh, xarabás. O Senhor está dizendo: nunca mais você vai se sentir assim. O Senhor está te curando,
te libertando completamente agora. Completamente está sendo curado. Receba essa bênção em nome de Jesus e seja curado. Senhor, abra os olhos do Nicásio, abra os seus ouvidos e dê a ele a palavra certa no lugar certo, pelas razões certas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. 10 abraços, glória a Jesus, aleluia.